Bem-vindos a mais uma explanação. Hoje, a gente vai mergulhar fundo em um dos eventos mais transformadores de toda a nossa história. É super comum pensar na Revolução Industrial apenas como uma daquelas linhas do tempo cheias de invenções curiosas, tipo máquinas a vapor e fábricas antigas. Mas, na verdade, a coisa é muito maior do que isso. Estamos falando de uma reconfiguração completa da sociedade, dos nossos direitos e, essencialmente, da própria relação humana com o trabalho. Foi uma mudança rápida, drástica e que alterou toda a nossa estrutura. Não foi só um jeito novo de fabricar coisas, mas um jeito totalmente novo de existir no mundo. Para guiar a nossa análise de hoje, o roteiro é o seguinte. A gente começa com o despertar das máquinas, depois passa pelas 3 fases tecnológicas, olha de perto os modelos de produção, entende qual foi o preço do progresso, mergulha na luta dos trabalhadores e fecha refletindo sobre a ética na sociedade industrial. Vamos lá? Parte 1. O despertar das máquinas. Onde tudo começou. Olha só como os relatos da época pintam um cenário bem brutal. Imagina uma cidade inteira de tijolos vermelhos coberta de fuligem, habitada por pessoas que chegavam e saíam exatamente nos mesmos horários, fazendo o mesmo trabalho todos os dias sem exceção. Isso ilustra perfeitamente o contraste com os séculos anteriores, onde antes a gente tinha aquele ritmo mais orgânico, silencioso, guiado pela luz do sol no campo. Agora imperava o compasso barulhento, esfumaçado e totalmente implacável da nova era industrial. Bom, a base estrutural dessa virada é até bem clara. Antes, a gente tinha a manufatura. A produção dependia da força física humana, animal ou da força da natureza, como o vento e a água. Era um processo que naturalmente não tinha continuidade, né? As pessoas e os animais precisavam descansar. Mas aí entra a maquinofatura, e é aqui que o jogo muda. A força orgânica é substituída por forças químicas e físicas, especialmente a queima do carvão mineral. O resultado disso? Operações ininterruptas. A máquina não dorme, não cansa e passa a ditar um ritmo inédito para o mundo. E a grande estrela, o símbolo absoluto desse movimento contínuo, é a máquina a vapor. A lógica é brilhante. Nas fornalhas de carvão, a água ferve, criando um vapor que sobe, e empurra os pistões dentro dos cilindros e transforma energia térmica em energia mecânica. Essa engenharia, que parece simples hoje, libertou as fábricas de terem que ficar presas às margens dos rios. Agora, a indústria podia se instalar em basicamente qualquer lugar. Mas por que isso foi estourar primeiro lá na Inglaterra? Foi literalmente uma tempestade perfeita de condições políticas e econômicas. Primeiro, teve a política de cercamentos, que privatizou terras e jogou uma massa enorme de camponeses para as cidades, criando uma mão de obra farta e muito barata. Depois, a Revolução Gloriosa, que colocou o poder político nas mãos da burguesia. Além disso, a Inglaterra estava sentada num tesouro de recursos naturais estratégicos, tipo muito carvão e ferro. E para fechar o pacote, os atos de navegação fortaleceram a frota britânica, montando um império de exportação que ninguém conseguia bater. Parte 2. As 3 fases tecnológicas. A evolução do foco. Quando a gente divide isso no tempo, dá para ver uma aceleração que é de cair o queixo. Na primeira fase, lá de 1760 até 1830, o foco era quase todo na Inglaterra, na indústria têxtil movida a vapor e carvão mineral. Aí vem a segunda fase, que vai até 1940, e a coisa ganha o mundo, espalhando pela Europa, Estados Unidos e Japão. É a grande era da eletricidade, do petróleo e das fábricas de automóveis. E finalmente a terceira fase, de 1940 até hoje, que é essa loucura hiperglobalizada baseada na informática, nas redes, nos hardwares e softwares. A energia e a tecnologia mudam, mas a essência dessa aceleração alucinante continua exatamente a mesma. E olha o ritmo das invenções. Em 1769 tem a máquina a vapor. Logo na sequência, em 1785, o tear mecânico vira a produção de roupas de cabeça para baixo. Em 1814, a locomotiva a vapor começa a encurtar os mapas continentais. Dando um salto para o fim do século XIX, em 1876 chega o telefone. E em 1899, o telégrafo sem fio conecta o globo em tempo real. Cada nova ideia servia de trampolim para a próxima, comprimindo o tempo e o espaço de um jeito que a humanidade nunca tinha visto. Parte 3. Modelos de produção. Como reorganizar o trabalho. Para dar conta de tanta máquina, a própria natureza do trabalho teve que ser virada do avesso para buscar eficiência máxima. Tudo começou com o Taylorismo, que fez uma separação cirúrgica. Quem pensa o processo fica de um lado, quem só executa o trabalho braçal fica do outro. Isso evoluiu rapidinho para o Fordismo, que colocou a galera na esteira rolante, ditando o ritmo sem parar. Mais para frente, já no século XX, o toyotismo apareceu para resolver o problema do estoque acumulado, produzindo só o que já estava encomendado, no famoso just in time.
E, mais recentemente, filosofias como o volvismo tentam trazer o trabalhador de volta como um ser pensante, compartilhando mais as responsabilidades e os resultados. Para visualizar o auge daquele modelo mais clássico, é só pensar nessa imagem. De um lado, a linha de montagem fordista, com dezenas de trabalhadores enfileirados, cada um fazendo um movimento minúsculo e repetitivo o dia todo. Do outro lado, o prêmio desse processo todo, o famoso Ford Model T. O carro deixou de ser um artigo de luxo super exclusivo para virar o símbolo da fabricação em massa. A eficiência foi lá no teto, mas o desgaste mental e físico para quem estava ali no chão de fábrica era absurdo. E claro, junto com essa produção gigante, veio uma concentração de dinheiro igualmente brutal. Aquela livre concorrência das primeiras tecelagens sumiu, dando espaço para monopólios, cartéis e essas holdings enormes de hoje, que controlam dezenas de marcas debaixo de um mesmo guarda-chuva corporativo. Tudo isso prova que a Revolução Industrial não ficou no passado. Ela é um processo contínuo de expansão de poder econômico, até os dias de hoje. O que nos traz a parte 4, o preço do progresso, os impactos sociais reais. Porque se por um lado os lucros e a produção disparavam, a realidade documentada do trabalhador era assustadora. Estamos falando de jornadas massacrantes, chegando a 15 horas por dia, em lugares fechados, sujos, sem ventilação e cheios de acidentes. O pior, uma parte gigantesca dessa força de trabalho era formada por crianças. A galera saindo em massa do campo gerou um inchaço urbano completamente sem planejamento. Faltava casa, faltava saneamento, sem contar, é claro, a destruição ambiental, com os recursos naturais sendo devorados e o céu das cidades eternamente cinza de tanta fumaça de carvão. No fundo, a pessoa virou literalmente uma engrenagem substituível. Pensadores daquela época, como Karl Marx, foram a fundo para explicar isso. Ele chamou de alienação esse fenômeno em que o trabalhador perde qualquer conexão ou controle sobre a peça que está construindo. Outro conceito-chave da época foi o da mais-valia, que é basicamente a diferença monstruosa entre o valor que o trabalho de alguém gera e a migalha que essa pessoa recebe de salário no fim do mês. Ficou muito clara a nova divisão da sociedade moderna: a burguesia, dona das fábricas, e o proletariado, dono só da própria capacidade de trabalhar. Parte 5. A luta dos trabalhadores. A hora da resistência. Com toda essa pressão, era inevitável que essa nova classe proletária fosse reagir e se organizar. A evolução disso é fascinante de acompanhar. Primeiro, começou com quebra-quebra de máquinas no ludismo. Depois, amadureceu para buscar leis estruturais no cartismo e, finalmente, se organizou em peso através do sindicalismo, formando associações com alcance internacional. Foi uma jornada incrível, saindo do desespero físico contra o metal e chegando na formulação de exigências políticas super bem pensadas. Aquele primeiro momento, o ludismo, foi de muito desespero. Vendo a vida e o ganha-pão de gerações sendo engolidos pela automação, grupos de trabalhadores se uniam de noite, muitas vezes com os rostos escondidos, invadiam fábricas e literalmente marretavam os teares mecânicos até quebrar tudo. Na cabeça deles, o inimigo visível era a máquina, que vinha para roubar a dignidade humana e jogar as famílias na fome. Mas a ficha caiu logo em seguida. A galera percebeu que o verdadeiro problema não eram as engrenagens, mas sim quem estava no parlamento escrevendo as leis. O cartismo, que surgiu com a famosa Carta do Povo, mostra essa virada de chave brilhantemente. Eles pararam de focar na fábrica e focaram na democracia. Começaram a exigir direito de voto para todos os homens, voto secreto, divisão justa dos distritos e, aqui tá a grande sacada, remuneração financeira para os parlamentares. Sabe por quê? Para que um trabalhador comum pudesse se candidatar e participar da política, sem morrer de fome. O objetivo virou conquistar a representação real, onde o poder de verdade acontecia. E chegamos na parte 6, ética e sociedade industrial, para a gente parar e pensar. Vendo de longe toda essa máquina tecnológica e financeira monstruosa rodando até hoje, a gente precisa subir um pouco o nível da discussão e fazer uma provocação. Afinal de contas, qual é a verdadeira virtude da humanidade num mundo dominado pelas máquinas? Quando produzir cada vez mais rápido e bater metas de lucro viram os únicos propósitos da nossa sociedade, a gente corre um risco enorme de esquecer o elemento humano nessa equação toda. Se a gente resgatar o pensamento de Aristóteles, tem dois conceitos da antiguidade que cabem como uma luva para analisar nossa modernidade hoje. O primeiro é eudaimonia, que é o bem supremo, o verdadeiro florescimento de alguém, aquela vida que vale a pena ser vivida. O outro é areté, que é a virtude. E ele dizia que a virtude é a justa medida, aquele equilíbrio exato e sensato entre dois extremos. A pergunta difícil aqui é ter honestidade intelectual de olhar para a nossa produção industrial sem limites e para o acúmulo material sem fim, que tentar responder, isso tudo está mesmo nos ajudando a alcançar esse equilíbrio ético e uma realização pessoal genuína?
E é exatamente isso que deixa a gente com uma questão super instigante. Será que todo esse nosso modelo econômico atual existe de fato para servir à nossa liberdade, estimulando a nossa criatividade, o nosso lado intelectual? Ou será que a gente acabou se acorrentando ao reino da pura necessidade, vivendo só para consumir, pagar a conta e sobreviver mecanicamente? Achar o ponto de equilíbrio entre a tecnologia avançando rápido e o nosso verdadeiro bem-estar ético ainda é, sem dúvida, o maior desafio da nossa civilização. Fica aqui esse convite para refletir. Muito obrigado pela companhia hoje e até a nossa próxima explanação.